Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Café no Box. Um quadro onde eu respondo as maiores dúvidas de vocês, da minha audiência, que vocês mandaram aqui nos comentários e nas minhas redes sociais. Então, se você tem uma pergunta para mim e quer que eu responda a ela nos próximos episódios, não deixe de escrever ela aqui nos comentários desse vídeo e também se inscreva nesse canal e ative as notificações para você ser lembrado e avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: a pessoa perguntou: Marcel, quais os principais equipamentos para começar um box, estúdio ou CT? E no caso ela perguntou aqui o mínimo para começar de equipamentos. E eu gosto muito de falar e enfatizar desde o início é que você nem precisa de equipamentos para começar. Você pode começar, por exemplo, se você tem pouco ou nenhum dinheiro, começar somente com um trabalho de treino, somente com peso corporal. Então isso é possível. É o ideal? Não é. Mas se você não tem a condição perfeita para começar, primeiro você começa, depois você melhora. Então você não necessariamente precisa ter muitos equipamentos ou sequer equipamentos no seu espaço. Partindo dessa premissa, quanto mais equipamentos tiver, melhor. Porém, se você está começando com pouco dinheiro, o mínimo do mínimo também vai ser suficiente para você dar o pontapé inicial, e conforme o seu negócio for crescendo, você for conseguindo mais alunos ativos, você vai reinvestindo no seu espaço para conseguir equipar ele cada vez mais. Agora, voltando aqui para a pergunta: quais os principais equipamentos para começar um box, estúdio ou CT? O primeiro ponto que você precisa analisar antes de sair comprando equipamento é a sua modalidade, porque vamos dizer que você trabalha com um treinamento funcional. Os equipamentos do treinamento funcional são diferentes dos equipamentos de um pilates, por exemplo, ou de uma luta, ou de um crossfit. Então você tem que analisar a sua modalidade principal para saber qual equipamento você vai comprar. Outra coisa que você precisa analisar é a quantidade de pessoas que você vai atender por horário. Se você vai atender 20 pessoas por horário, você vai ter que priorizar a compra de equipamentos que atendam 20 pessoas e não equipamentos que atendam poucas pessoas. Então tudo isso influencia na compra e na escolha de qual equipamento você vai comprar de início. Vamos imaginar que você esteja num cenário onde você não tem tanto dinheiro e você trabalha aí com crossfit ou funcional, que é a maioria dos casos. Nesse caso, o que você deve priorizar? A compra dos equipamentos mais escaláveis, como colchonete, halter, kettlebell, anilha. São equipamentos que você vai conseguir comprar muitos com pouco dinheiro e atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Lógico, se você trabalha mais personalizado, você pode mudar essa ordem. Então, são os equipamentos que eu começaria se eu tivesse abrindo meu estúdio funcional hoje, atendendo muitas pessoas por horário. Porque comprando esses equipamentos, além de eu não gastar tanto em comparação com outro tipo de equipamento, vai me dar escala de atendimento e vai facilitar muito a minha vida no meu dia a dia, na montagem dos meus treinos e no atendimento dos meus alunos. Agora, sobre a quantidade mínima, depende muito, novamente, de quantas pessoas você vai atender. Se você vai atender 5 pessoas por horário, você vai precisar de uma quantidade X, Y e Z de kettlebell, halter e anilha. Agora, se você vai atender 20 pessoas por horário, é outra quantidade. A quantidade de equipamentos vai variar de acordo com a quantidade de pessoas e também o nível de condicionamento dessas pessoas. Se você trabalha com pessoas mais sedentárias, você vai precisar de equipamentos mais leves. Então, um kettlebell de 6 quilos, de 8, de 10. Agora, se você trabalha com pessoas mais bem treinadas, você pode comprar equipamentos mais pesados, como um kettlebell de 18, 20, 22. Então, analise o seu público, analise o seu cenário, pegue o dinheiro que você tem para começar e use com estratégia e inteligência esse dinheiro para dar o pontapé inicial. Conforme você inaugurar, você vai ter uma nova fonte de renda e você vai conseguir usar essa fonte de renda para reinvestir no seu espaço. Vamos agora para a segunda pergunta. A pessoa perguntou o seguinte: boa noite, tenho vontade de abrir um box aqui na minha cidade porque não tem nenhum box, mas não tenho formação nessa área de educação física, ou seja, uma pessoa que não é da área. No caso, preciso contratar uma pessoa para ficar lá todo dia. Essa é uma pergunta. Que tem a CREF. Essa é outra pergunta, da mesma pessoa. E precisa ter um responsável técnico. Então são 3 perguntas em uma aqui. Então a pessoa quer abrir um box na cidade onde não tem um box, ela não é da área, ela quer saber se precisa ter um professor formado desde o início, se ele tem que ter um CREF, se ele tem que ser o responsável técnico. Basicamente é sim para todas as perguntas. Então se você não é da área e você tem um box ou quer montar um box, precisa ter em todos os horários da sua aula, do seu horário de funcionamento, um professor formado com CREF ativo, responsável por aquele espaço.
espaço, porque se você não faz isso, você está irregular com o CREF e qualquer fiscalização do CREF aí no seu espaço, você vai ser autuado e poderá responder legalmente perante a isso. Então você precisa ter um professor formado desde o início, e se você está abrindo um box e você não é da área, você vai ter que colocar isso no seu plano de negócios, porque você vai ter que começar o seu espaço já com uma contratação, diferente de uma pessoa que abre um box e é da área, porque essa pessoa que está abrindo um box e é da área, ela mesmo pode ser o professor no início, se ela tem pouco dinheiro, né? Isso ajuda a diminuir os custos do negócio. Então, sabendo que você não é da área, você vai ter que começar com um professor formado. No caso da nossa área, se é um professor formado, você já vai ter que registrar esse professor, então vai ter um custo aí adicional desde o início do seu negócio. Então, isso mostra que você vai ter que ter isso no seu planejamento, e além disso, te deixa um pouquinho mais urgente o fato de você aprender sobre marketing e vendas para acelerar o crescimento do seu espaço e conseguir mais alunos, principalmente no início, para você não passar apuros aí no seu negócio e não conseguir pagar suas contas. E o outro ponto, a partir do momento que você contrata alguém que é formado, tão importante do que ele ser formado é ele também estar com o CREF dele ativo, porque não adianta nada ele ser formado e não estar pagando a anuidade do CREF, e consequentemente o CREF dele não está ativo, e quando o CREF for fiscalizar, ele vai analisar isso também. Então analise se o professor que você contratou está com o CREF em dia, sendo pago, porque senão você pode ter problemas também com o CREF. E por último, a partir do momento que você inaugura um box Estúdio CT, na maior parte dos estados, porque o CREF é uma organização estadual, então dependendo de estado a estado, mude um pouquinho a forma como é feito a legislação do CREF. Mas na maioria dos casos, você vai ter que ter um CREF jurídico, que nada mais é do que o registro do seu espaço lá no CREF. Então o seu professor vai ter que pagar o CREF físico dele para ele exercer a função no seu espaço, e você, dono do seu espaço, tem que ter o registro jurídico do seu espaço. E na hora que você faz esse CREF jurídico, você tem que nomear lá no CREF um responsável técnico pelas aulas do seu espaço. Então você vai ter que sim também nomear um responsável técnico, e pode ser sim um membro da sua equipe esse responsável técnico. Para fazer isso é bem simples, na hora de fazer o registro jurídico lá no CREF, você vai preencher uma ficha e vai nominar esse responsável. Então essas foram as duas perguntas do episódio de hoje do Café no Box. Lembrando, se você tem uma dúvida para me mandar, deixa aqui nos comentários, porque pode ser a próxima pergunta que eu vou responder no próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, e se você tem um box Estúdio CT inaugurado atualmente e quer entender quais são as travas do seu crescimento, ou seja, o que está te impedindo de conseguir mais alunos e mais faturamento, eu vou fazer um convite aqui para você. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um diagnóstico gratuito para a gente te ajudar a identificar quais são os problemas do seu negócio e como você faz para ir para um próximo nível. Então clica no link, agende um diagnóstico para a gente entender o seu caso. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio.